Colossenses capítulo 1 e versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Somente até aqui. Irmãos, a Igreja Batista Consumado está localizada nessa maravilhosa cidade de Mauá, próxima à região do ABC, dentro do estado de São Paulo, no nosso contexto de Brasil. Isso significa que nós estamos diante de um contexto que é composto por uma diversidade muito grande, por uma mistura de culturas, de tradições, de crenças e pensamentos. Se nós pensarmos, por exemplo, nas origens históricas do Brasil, nós entenderemos a razão dessa variação de crenças religiosas que existem em nosso país. Porque, primeiramente, esse país, essa terra, era habitada pelos índios. Então, nós temos aí a cultura e as religiões indígenas. Depois, a partir de 1500, nós temos a influência do catolicismo europeu. Soma-se a isso, um pouco mais adiante, a influência das religiões africanas que vieram com os escravos em navios negreiros, como nós aprendemos no tempo da escola ainda. E ao longo do tempo também vieram os missionários protestantes. E ainda mais uma influência, no século passado, nós temos também uma forte influência do pentecostalismo. Agora, coloca tudo isso dentro de um liquidificador e você obterá a crença do brasileiro, que é puro sincretismo religioso. O que é sincretismo? É uma fusão de diferentes tradições religiosas, cultos, doutrinas e elementos de fé. E é por isso que não é incomum nós encontrarmos pessoas que elas frequentam igrejas católicas e evangélicas, mas ao mesmo tempo elas participam de rituais de umbanda, de quimbanda, pessoas que creem, que nutrem crenças em espiritismo, reencarnação, consulta aos mortos, etc. Uma série de crenças. E pior, muitas vezes dizendo: não, é tudo o mesmo Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso, mas eu já ouvi um bocado de vezes pessoas dizendo: não, é o mesmo Deus. E aí a pessoa, ela basicamente pega elementos de cada uma das religiões e faz ali a sua religião sincrética. Às vezes isso não é consciente, a pessoa nem percebe o quanto ela está sendo influenciada por cada uma das religiões, por cada uma dessas influências e formas de pensamento. Irmãos, mas além dos indivíduos, infelizmente muitas igrejas evangélicas abriram as portas para toda sorte de engano. Basta assistir alguns vídeos na internet que nós vamos perceber como as religiões pagãs estão presentes nos cultos evangélicos. Infelizmente, as religiões pagãs estão presentes em muitas práticas das igrejas nos dias de hoje. Exemplos, eu trouxe aqui alguns. Pessoas girando, caindo, se debatendo. Tem um vídeo de um rapaz de terno batendo a cabeça na coluna da igreja. Misticismo, revelações extra-bíblicas, triunfalismo, astrologia, elementos judaicos.
toque de chofar no meio do culto, objetos ungidos, rosa ungida, unção do riso, arco do amor, cobertura espiritual, demônios territoriais. Acredite se puder, pessoas deitando em cima de caixões de pessoas que já morreram para obter alguma unção especial que tinha naquela pessoa. Todas essas são práticas que nós vemos nas igrejas pelo mundo afora, e especialmente na igreja brasileira. Culto pet. Teve um que eu vi que o pessoal estava reunindo uma galera que malha e eles criaram fisiculto. Então, no meio do culto, tem ali pessoas fazendo, aquelas apresentações de fisiculturismo. Eu achei muito interessante, uma vez que eu li um livro chamado Ateísmo Cristão, do pastor Augusto Nicodemos Lopes, e ele falou uma frase que eu não pude deixar de anotar. Ele disse assim: eu não me envergonho da loucura do evangelho, mas eu me envergonho da loucura de muitos que se chamam evangélicos. E a pergunta é: como o cristão e a igreja devem viver em um mundo com tantos falsos ensinos, falsos mestres, falsas igrejas e falsas religiões? Essa é a importância da carta de Paulo aos Colossenses, porque ele escreveu essa epístola justamente para combater uma heresia que ficou conhecida como heresia de Colossos. Ele combinava, ou melhor, essa heresia combinava elementos da religião judaica com elementos do paganismo grego. Ou seja, ainda no primeiro século, o apóstolo Paulo estava combatendo um sincretismo religioso que ameaçava a igreja. Trata-se de um contexto muito semelhante ao nosso contexto de Brasil hoje. Há essa mistura de crenças, de religiões, misticismo e tudo mais. E a pergunta é: como Paulo combateu a heresia de Colossos e o sincretismo religioso no seu tempo? Pregando Cristo. Paulo combateu as heresias pregando Cristo. Paulo combateu o sincretismo religioso pregando a supremacia, colocando Cristo acima de todas as coisas como supremo. E Paulo pregou a suficiência da obra de Cristo para todos aqueles que estavam confiando em outras coisas que não Cristo. E também para aqueles que estavam confiando em Cristo, mas estavam sendo ameaçados por essas falsas doutrinas, por esses falsos mestres que espalhavam ali essa heresia, que é até difícil de definir, mas ao longo da série, vocês, a cada sermão, creio que vão aprender um pouco mais a respeito dessa heresia. E essa era a mensagem, irmãos, é nisso que eu quero me apegar. Essa era a mensagem pregada por Paulo e os apóstolos. Cristo. Cristo, esse era o conteúdo da mensagem apostólica. Esse era o conteúdo da mensagem dos apóstolos do primeiro século. Em 1 Coríntios 2:2, Paulo vai dizer: irmãos, quando eu fui até vocês anunciando-vos o mistério de Deus, eu não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, ele vai dizer: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em 2 Coríntios 4, 5, ele vai dizer: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por causa de Jesus. Irmãos, perceba que a mesma teologia que colocou Paulo de joelhos diante de Deus em Romanos 11, também levou Paulo a combater os falsos ensinos. Também levou Paulo a combater os falsos mestres. Levou Paulo a combater os falsos profetas, a combater os falsos apóstolos e a combater a falsa circuncisão. Porque Paulo sabia que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Porque Paulo sabia que quem poupa a heresia sacrifica a doutrina.
porque ele sabia que quem abre mão da sã doutrina sacrifica a fidelidade ao Deus que revelou e entregou o tesouro da doutrina nas mãos da igreja. Irmãos, o que Paulo faz aqui é exatamente o que nós precisamos fazer diante das heresias e do sincretismo religioso que existe hoje. Nós precisamos pregar Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo que veio, o Cristo que encarnou, o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou, o Cristo que ascendeu aos céus, o Cristo que voltará em sua segunda vinda em glória e que haverá de julgar os vivos e os mortos. Esse é o conteúdo da nossa pregação. Esse deve ser o conteúdo da nossa pregação. A supremacia e a suficiência da obra de Cristo na cruz. Porque as pessoas estão buscando redenção de outras formas. Elas estão tentando praticar boas obras para serem salvas. Elas estão praticando autoflagelo como forma de penitência. Pessoas estão procurando plenitude de vida em rituais pagãos e estão degustando experiências religiosas diversas para encontrar o shalom, para encontrar a paz. E alguém precisa se manifestar. Os filhos de Deus precisam se manifestar dizendo a verdade, pregando o evangelho a essas pessoas. Essas pessoas precisam ser chamadas ao arrependimento pela pregação do evangelho. Nós precisamos apontar a esperança do evangelho a essas pessoas, mediante a fé no sacrifício de Cristo, pela graça de Deus. Nessa semana eu ouvi um rapaz no mercado dizendo: eu sou cristão, mas eu não me atrevo a falar nada contra a crença dos outros. Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser exclusivistas, porque religião, cada um tem a sua. Irmãos, há pessoas que pensam que confrontar o erro significa falta de humildade, enquanto na verdade denunciar o erro significa fidelidade a Deus e à palavra. É necessário denunciar os erros. É necessário denunciar os falsos profetas. É necessário denunciar os falsos apóstolos. Assim como era no primeiro século, ainda é necessário nos dias de hoje. E para você que se afirma cristão e tem medo de fazer afirmações exclusivistas, eu tenho 2 textos para te lembrar. O primeiro mostra que Deus não salvará todos os homens. Por mais que você romantize na sua mente que Cristo tenha vindo para salvar todos, mas isso não é verdade. Apocalipse 22, 15 a 17 vai dizer: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos merecem essa condenação. Deus manifestou o seu Filho ao mundo, entregou o seu Filho para morrer por aqueles que lhe pertencem, mas ele não salvará todos os homens. O texto está dizendo: ficarão de fora. Eu queria uma mensagem mais inclusiva. Não, então não é o evangelho, você deve procurar em outro lugar. É exclusivista. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, enfim, tudo que está escrito nesse texto. Em segundo lugar, também é dito nas Escrituras pelo próprio Cristo: não há salvação fora de Jesus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É exclusivo. Jesus afirmou dessa forma: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele não disse eu sou uma possibilidade. Ele não disse eu sou uma opção. Ele disse eu sou o caminho. Não existe outro. Então o exclusivismo, o que a gente tem medo, é de, na verdade, nós sermos rejeitados. É de, na verdade, nós termos que sofrer perseguição por amor a Cristo.
Mas o que Jesus disse para os apóstolos no primeiro século? Eis que eu vos envio... Hã? Ele falou, ele não disse eis que eu vos envio como crianças na Disney. Ele disse, eis que eu vos envio como crianças no meio de lobos. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Só que o cristão hoje, ele não quer ser perseguido. Então ele fala, não, eu não vou fazer afirmações exclusivistas. Nós precisamos abandonar esse nosso medo do politicamente correto, de não sermos aceitos pelos homens e pela sociedade. Nós precisamos anunciar a verdade indigesta, a única verdade indigesta, mas também a única que pode salvar o homem dos seus pecados. Contra o erro doutrinário, pregue Cristo. Contra os falsos ensinos, pregue Cristo. Contra as heresias, pregue Cristo. Contra o sincretismo religioso, pregue Cristo. Contra os falsos mestres, pregue Cristo. E é por isso, irmãos, que hoje nós estamos começando uma nova série com o título Supremo Cristo, que será a exposição da Epístola de Paulo aos Colossenses. E por que Colossenses e não outro livro da Bíblia? Trago algumas razões. A primeira razão é que nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o cumprimento dos propósitos de Deus na vida do homem. Isso inclui Colossenses. Mas, pelo mesmo motivo, nós poderíamos ter escolhido qualquer outro livro da Bíblia. Todos são Escritura. Não precisa ter um motivo além desse. Mas tudo bem, tem também. Em segundo lugar, Colossenses é uma das cartas do Novo Testamento que mais contribui para a cristologia, a doutrina bíblica a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande tema da Bíblia. Todo o livro da Bíblia é sobre Cristo, e Colossenses é ainda mais diretamente sobre Cristo. Eu gosto muito de algo que o autor Norman Geisler, o teólogo Norman Geisler, diz. Ele diz que o Pentateuco é o fundamento para a chegada de Cristo, que os livros históricos são a preparação para a chegada de Cristo, que os livros poéticos são o desejo, o anseio pela chegada de Cristo, que os livros proféticos são a promessa e a certeza da chegada de Cristo, que os evangelhos são a manifestação de Cristo, Atos, a propagação de Cristo, as cartas, a aplicação de Cristo, e Apocalipse, a consumação de Cristo. Do começo ao fim, a Bíblia está falando sobre ele. E Colossenses é um dos livros do Novo Testamento que mais fala a respeito da pessoa e obra de Cristo. Esse é um outro motivo para a escolha. E o terceiro motivo, além disso, o contexto de Colossenses é semelhante ao contexto da igreja brasileira, como eu trouxe nessa introdução. Paulo escreveu essa carta para combater uma heresia que combinava práticas judaicas com o paganismo grego. E de igual modo o Brasil é caracterizado por bastante sincretismo religioso. Então o objetivo do sermão de hoje, irmãos, é apenas introduzir o livro de Colossenses. E a minha oração é para que essa série edifique a igreja e glorifique o nome de Deus. Amém? Vamos falar um pouco a respeito desses dois versículos que nós lemos? Nós vamos apenas introduzir o livro de Colossenses. Irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma das chamadas cartas da prisão, porque são cartas que foram escritas enquanto Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Colossos era uma cidade da região da Frígia, que ficava na província romana da Ásia Menor, ao sul das cidades de Hierápolis e Laodiceia. E essas cidades têm alguma importância na relação de Colossos, vocês vão perceber isso ao longo da exposição da carta. E apesar de existir uma população judaica nessas cidades, a maioria dos habitantes de Colossos era gentia. Talvez isso explique o fato de a heresia de Colossos ter uma mistura de influências judaicas e gregas, porque havia uma certa mistura, ainda que a maior parte fosse de gentios. E ainda que Paulo conhecesse algumas pessoas da cidade de Colossos,
Nós sabemos que Paulo conhecia Filemão, Onésimo, Áfia, Arquipo. Ainda que ele conhecesse essas pessoas, parece que ele não conhecia a maior parte dos cristãos dessa região. E o motivo é que a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, mas por um dos seus cooperadores chamado Epáfras. Aliás, foi exatamente através da visita de Epáfras, o que era provavelmente o pastor de Colossos, que Paulo fica sabendo a respeito dessa heresia que ameaçava a igreja. E qual é a reação de Paulo ao receber o relato de Epáfras? Ele escreve a carta aos Colossenses justamente para combater essa heresia. E aí ele nos apresenta 3 coisas nesses 2 versículos. A primeira, a autoria. A segunda, os destinatários. E a terceira, a saudação inicial. Vamos falar primeiramente a respeito da autoria. Versículo 1, olha o que é dito. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Irmãos, desde o início do século XX, alguns estudiosos passaram a defender que Paulo não foi o autor de Colossenses. Porém, essas diferenças de vocabulário e estilo de escrita que fizeram com que esses estudiosos fizessem essa afirmação, elas podem ser explicadas pelo fato de que Paulo fazia uso de amanuenses quando ele enviava cartas. Amanuenses eram pessoas que ouviam o que o verdadeiro remetente da carta dizia e escreviam. Então, essas diferenças de estilo de escrita podem ser explicadas por esses usos. Mas nós podemos ter segurança de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Colossenses, porque ele tinha uma marca pessoal. Se nós lermos 2 Tessalonicenses 3,17, está escrito o seguinte: eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho. E olha o que ele diz: meu sinal em cada carta é assim que escrevo. Então Paulo tinha um sinal que era capaz de fazer com que aqueles que recebiam a carta identificassem se ela realmente vinha de Paulo. Porque parece que os falsos mestres do primeiro século eram tão sórdidos que já chegaram até a enviar cartas para igrejas em nome de Paulo. Então Paulo tinha que ter uma insígnia, alguma coisa que chancelasse que aquele escrito, que aquela carta, que aquela epístola estava realmente vindo dele. E no caso de Colossenses, Paulo vai começar aqui se identificando na carta, né? Primeiro versículo, ele confirma a sua autoria, e também no último versículo da carta de Colossenses, versículo 18 do capítulo 4, ele diz: eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Quer dizer, ainda que alguém, que Timóteo, ou que outro amanuense, ou que qualquer pessoa tenha escrito enquanto Paulo ditava, no final ele fez questão de registrar, de deixar o sinal ao final de Colossenses, para que os cristãos de Colossos pudessem identificar que ele era o autor dessa carta. Irmãos, a pergunta é: por que os cristãos de Colossos deveriam ouvir o que Paulo tinha a dizer, se eles não conheciam Paulo pessoalmente? Você percebe a necessidade de Paulo apresentar as credenciais dele? Essa igreja não conhece Paulo pessoalmente. Então Paulo precisa dizer: Paulo, e como de costume ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo de Cristo Jesus. Paulo era apóstolo de Cristo. Isso significa que Paulo pertencia a Cristo. Isso significa que o ofício de Paulo era ser apóstolo de Cristo. Isso significa que ele tinha sido enviado pelo próprio Cristo e que, portanto, as suas palavras representavam a autoridade do próprio Cristo. E Paulo acrescenta também nesse primeiro versículo que o chamado dele acontece pela vontade de Deus e não por uma iniciativa de decisão pessoal. E de fato, anteriormente, nós bem sabemos como é a história de Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um perseguidor de cristãos. Ele viu o Estevão ser apedrejado, estando do outro lado. Até que um dia Deus, ou melhor,
Até que um dia, sim, Jesus foi ao encontro de Paulo. Ele foi pessoalmente ao encontro de Paulo. As pessoas acrescentam coisas na história, que ele caiu do cavalo. Enfim, mas isso não é o importante. O importante é que Jesus foi ao encontro de Paulo. E Paulo entendeu, ao longo do tempo, que ele era um escolhido de Deus para ser um apóstolo aos gentios. E é importante dizer aqui, irmãos, que um apóstolo era alguém que foi comissionado pelo próprio Cristo. E o que os escritos apostólicos, eles originaram o Novo Testamento. O que isso implica? Isso implica que por essa razão nós não acreditamos que existam apóstolos nos dias de hoje. Porque eles não são testemunhas oculares de Cristo, esses que se dizem apóstolos hoje. Eles não foram enviados diretamente pelo próprio Cristo. E o que eles ensinam, portanto, não deve ser anexado à Bíblia. E não deve ser colocado ao lado das Escrituras como tendo o mesmo peso de autoridade. E por fim, irmãos, sobre esse primeiro versículo, Timóteo é mencionado como companheiro de Paulo aqui na prisão, talvez como secretário ou corremetente da carta aos Colossenses. Porém, o autor dessa carta é mesmo Paulo. Você vai perceber que ao longo de Colossenses ele vai dizer várias vezes, eu. Ele está usando o pronome eu. Ele é o remetente da carta. Timóteo está com ele. Isso é o que nós podemos dizer a respeito da autoria. O que nós podemos dizer a respeito dos destinatários? Versículo 2, a primeira parte do versículo 2 diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Irmãos, a maneira que Paulo descreve os cristãos de Colossos é uma boa oportunidade para refletirmos sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele escreve, segundo esse texto, aos santos. Em primeiro lugar, Paulo se refere aos cristãos de Colossos como santos. E eles não são chamados santos porque nasceram puros. Assim como todos os homens, eles nasceram da descendência de Adão e eram pecadores. Eles também não são chamados santos porque não cometiam pecados, porque tinham chegado em um grau de santificação que já não tinha mais pecado neles. Não, isso é impossível. Na verdade, durante a vida, nós ainda cometemos pecados, ainda que salvos. Por que eles são santos, então? Eles são santos porque foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e foram predestinados para serem filhos adotivos de Deus. Efésios 1, 4 e 5. São santos porque foram tirados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Isso é dito no versículo 13, do mesmo capítulo 1 de Colossenses. Eles são santos porque eles foram justificados mediante a fé na obra de Cristo e porque a justiça de Cristo lhes foi imputada. Agora o Pai os vê através de Cristo e os vê então como santos. Os vê pela justiça de Cristo que lhes foi imputada. Eles são santos porque estavam sendo santificados pela obra do Espírito Santo a cada dia, crescendo e frutificando em toda boa obra. Isso também é dito ao longo da carta. E eles são santos porque foram comprados, porque fazem parte do reino de Deus e porque na consumação viverão eternamente na presença de Deus. Meus irmãos, esse não é um privilégio apenas da igreja de Colossos. Nós também somos chamados santos. Porque pela fé na obra de Jesus Cristo nós fomos resgatados da morte e fomos comprados por seu precioso sangue. Fomos escolhidos por Ele para sermos santos. Desde o Antigo Testamento o projeto de Deus é esse, separar para si um povo santo. Que no Antigo Testamento nós entendemos Israel, mas o Israel espiritual de Deus agora é a igreja. Os santos de Deus, os escolhidos de Deus, que foram comprados por Ele. Irmãos, isso significa que nós pertencemos ao povo de Deus. A igreja invisível composta por todos os santos que já existiram, que existe e que ainda existirão neste mundo.
E aqui eu trago duas aplicações básicas. A primeira é que isso nos traz segurança. Isso significa, irmãos, que nós podemos descansar no sacrifício de Cristo e confiar nos méritos de Cristo. Que somos ovelhas do pastoreio de Cristo Jesus. De que ninguém pode nos tirar das mãos dele. Como nós cantamos quando nós cantamos só em Jesus. Das suas mãos, como que fala a letra? Nenhuma força poderá das suas mãos me arrancar. Irmão, se a salvação dependesse de nós, nós poderíamos perdê-la. Mas porque a nossa salvação vem de Deus, ela está segura. Nós estamos certos de que aquele que nos entregou essa salvação, ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos certos de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos condenará por pecados dos quais ele pagou o preço. Isso seria injusto. Aqueles que pertencem a Deus, segundo a Escritura. Na semana passada nós estávamos na Conferência Fiel. Nós ouvimos a pregação do pastor Joel Bick. E ela aí citou um trecho do livro dele, em que ele visita uma mulher no seu leito de morte. Certo. Ele menciona o testemunho de um pastor que visitou uma mulher no seu leito de morte. E ela disse o seguinte, essas palavras, quando ela me falou, me chamaram muita atenção. Não posso escorregar por entre os dedos dele, porque sou um dos seus dedos. Não posso escorregar dentre os dedos dele, porque eu sou um dos seus dedos. Além disso, Cristo pagou um preço muito elevado por minha redenção, para livrar-me das mãos de Satanás. Se eu me perdesse, eu perderia mais do que eu perderia a minha salvação. Cristo perderia a sua glória, porque uma de suas ovelhas seria perdida. Irmãos, a salvação que Deus, por sua graça, nos deu, ela é segura. Porque aqueles que foram comprados por Cristo fazem parte do seu corpo. São parte dele. Irmãos, nesse ponto, algumas pessoas distorcem o ensinamento da segurança cristã, dizendo: já que eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou viver no pecado, porque eu sou salvo, porque Jesus já fez o que era necessário. Só que a Bíblia deixa claramente que aquele que apostatar da fé, ele não pertence a Cristo. Ele nunca foi salvo em momento algum. 1 João 2,9 vai dizer: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. A Bíblia deixa isso de uma forma muito clara aqui. Então não pense você que, não, vou viver no pecado e ter a segurança da salvação. Não, não. Vivendo no pecado, você pode ter a segurança de que vai queimar no fogo do inferno. É essa a segurança que você pode ter. Uma segurança terrível. Mas crendo na obra de Jesus Cristo, crendo na suficiência da obra de Jesus Cristo, mesmo sem merecer, o Senhor nos dá o céu, nos dá a salvação. E nós não somente não relaxamos, mas também a salvação nos traz frutos. A obediência não é uma exigência de Deus para que Ele te salve.
A mudança não é uma exigência de Deus para que você entre no céu. Não, ela é fruto, ela é produto, ela é resultado daquilo que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Sermos santos significa que as nossas vidas estão frutificando e crescendo em santidade para a glória de Deus. A obediência é fruto da graça de Deus que está operando em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos viver de fato como santos e amados de Deus no mundo. Se você ainda tem dúvidas, 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus irmãos, como convém aos santos, nós precisamos perseverar em amar o Senhor, nos aproximarmos dos meios de graça, da oração, da leitura bíblica, realizar a nossa salvação com temor e tremor, trabalhar cada vez mais para que Cristo seja produzido em nós, aquilo que está ao nosso alcance, nós lermos a Escritura, nós não desprezarmos a comunhão dos santos, nós orarmos, crescermos em santificação. Por isso eu te chamo hoje, continue lutando contra o pecado, continue lutando contra as suas inclinações más, no poder do Espírito e da graça. É assim que nós podemos vencê-los. Vencer a influência do mundo, da carne e do diabo. O apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à submissão a Cristo. O esforço nos é dado por meio da graça. A graça de Deus nos concede o esforço para que a gente lute também, para desenvolvermos em santificação no caminho. Quem somos nós? Segundo Paulo nesse texto, não somente os colossenses, mas eu e você, nós somos santos. Em segundo lugar, ele não diz apenas aos santos, mas ele diz aos fiéis. E eles são chamados fiéis por estarem resistindo à heresia de Colossos. São chamados fiéis por estarem resistindo ao ensino dos falsos mestres. São fiéis porque foram ensinados por um ministro fiel, Epáfras. Se você ler o versículo 7, você vai ver que Paulo descreve Epáfras como ministro fiel do Evangelho. E essa é a importância de nós termos pastores fiéis à palavra. A infidelidade dos pastores em pregar a palavra tem levado muitas pessoas ao caminho da infidelidade. Eles são chamados fiéis porque eles colocaram a fé em Cristo e confiaram na sua obra. São fiéis porque a graça lhes concedeu esforço para obedecer a Deus. São fiéis porque a graça produziu neles lealdade a Jesus. E essa mesma graça, irmãos, nos habilita e nos concede fidelidade a Jesus Cristo hoje. Ela nos preserva diante das heresias, dos falsos mestres, dos falsos ensinos, do sincretismo que nos cerca. O que significa ser um discípulo fiel de Jesus? O próprio Jesus deixou três testes para a gente, em Lucas 14. O primeiro é o teste do amor. Lucas 14, 26 vai dizer o seguinte: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o primeiro teste. Amar Jesus acima de tudo. O segundo, o teste do sofrimento. Versículo 27 do capítulo 14 de Lucas. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. E o último teste é o teste da renúncia. Versículo 33. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, essas não são formas de obter salvação pelas obras. É somente a graça de Deus que nos capacita a amar a Jesus acima de tudo. É somente a graça de Deus que nos capacita a sofrer por amor de Cristo e renunciar tudo que nós temos por Ele, como Paulo fez. Ele olhou para tudo o que ele era, para tudo o que ele tinha,
E quando ele comparou tudo aquilo a Cristo, ele olhou e falou, isso tudo é esterco. Qualquer coisa, por melhor que seja desta vida, quando é comparada a Cristo, é como esterco, como disse Paulo. É a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, que nos torna fiéis, que nos capacita a amar Jesus acima de tudo, a sofrer por Cristo, como Paulo sofria ali nas prisões e permanecia. Paulo não tinha esse poder todo. Ele não poderia se manter fiel ao Senhor em prisões e algemas se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela ação do Espírito na vida dele. E assim também somos nós. Que possamos, portanto, irmãos, ser fiéis ao Senhor, tendo coragem para combater biblicamente todas as ameaças de lobos, de heresias e doutrinas de demônios. Que nós sejamos fiéis em levantar a bandeira do Evangelho neste mundo caído. Se amanhã ou depois colocarem espadas em nossos pescoços, nos ameaçando por pregar o Evangelho, que o Senhor nos capacite a morrer por ele, por essa mensagem, a levar a mensagem da cruz até trocar por uma coroa. Como diz o hino, quem nós somos em Cristo? Nós somos santos, nós somos fiéis. Por último, ele diz aos santos, aos fiéis e aos irmãos. Paulo chama os cristãos de Colossos de irmãos. Ele já tinha chamado no versículo 1 Timóteo de irmão. E depois, no versículo 2, ele saudaria esses irmãos, dizendo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. A verdade é que todo aquele que crê na obra de Cristo passa a fazer parte de uma família, da qual Deus é o Pai, da qual Jesus é o nosso irmão mais velho, e na qual nós somos todos irmãos. A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito, é o edifício que Deus constrói com pedras vivas para a glória do Deus Trino. É disso que nós fazemos parte, irmãos. Qual foi a última vez que você ouviu que nós somos membros uns dos outros? A gente não pode esquecer isso. Nós somos membros uns dos outros. Em Cristo nós temos uma família. Nós temos pessoas para se alegrarem conosco nos dias em que nós nos alegramos. Nós temos pessoas para chorar conosco nos dias em que nós nos entristecemos. Nós temos pessoas para nos encorajar nos dias que nós enfraquecemos. E nós temos pessoas para nos admoestar nos nossos momentos de tentação e pecado, para que nós continuemos crescendo juntos na fé e partilhando a mesa do Senhor com alegria. Essa visão da Igreja de Deus, visão bíblica da Igreja de Deus, tem se perdido nos dias de hoje. Às vezes a gente está vivendo com o individualismo da forma como o mundo vive. Naquele princípio do que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Mas isso não é verdade. Em Gênesis 2,18, o próprio Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. E geralmente, e tem certa razão para isso, nós interpretamos esse texto para o contexto do casamento, faz sentido. Só que esse texto está dizendo mais do que isso. Não é bom que a gente viva isolado. Provérbios 18:1 vai dizer que aquele que se isola busca só o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, ela disse, não é bom que o homem viva só. Só que a gente, às vezes, quer se afastar de todo mundo e quer ter força para continuar na fé cristã. Não vai encontrar força. A gente precisa uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Se o nariz não segurar o óculos, os olhos não enxergam. Nós precisamos uns dos outros.
Hebreus 10, 25, outro texto clássico, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, como família de Deus e membros uns dos outros, nós precisamos admoestar nossos irmãos que estão fracos na fé. E esse papel é de quem? O que está escrito aí no texto? O pastor admoeste os irmãos, é isso que está escrito? É uns aos outros. Não é o pastor, são todos. Irmãos, você que gosta de falar assim, cadê aquele fulano que não veio? Nossa, o pastor está fazendo um péssimo trabalho. Você não entendeu nada do que é ser igreja. Porque a responsabilidade da igreja é da igreja toda, não é só do pastor. Você que enche a boca para dizer, olha, fulano não foi mais na igreja, olha, o pastor vacilou. Não. Nós estamos em falta de não cuidarmos das pessoas. Somos todos nós que precisamos admoestar, animar na fé, chamar o irmão, encorajá-lo. Isso é um meio de graça. Tudo isso Deus usa para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo na fé. Vou parar por aqui, porque as próximas aulas do mês de julho serão a respeito da comunhão aqui nas quartas-feiras. Então, não vou esgotar esse assunto. Quem nós somos em Cristo? Nós somos santos, somos fiéis e somos irmãos. E aí vem a saudação. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Talvez algumas versões tenham um trecho entre colchetes dizendo, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na realidade, o texto termina aqui. O Augusto Nicodemos Lopes ele vai dizer que quando os gregos escreviam cartas, eles saudavam com a graça. Eles começavam dizendo graça, e os judeus saudavam as pessoas dizendo paz. E Paulo usa essa combinação de graça e paz para cumprimentar os irmãos quando ele escreve uma carta. Irmãos, eu não vou falar mais do que eu falei até aqui. Eu não quero pregar os sermões dos próximos textos das próximas semanas. O que me foi confiado hoje foi apenas expor os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Colossenses. Mas, como de costume, como temos feito aqui na igreja, como já pregamos Malaquias, Tiago, Eclesiastes, enfim, vários livros da Bíblia, nós vamos fazer a exposição completa do livro de Eclesiastes, estamos começando o livro de Colossenses, estamos começando hoje, e depois provavelmente faremos a exposição em sequência do livro de Filemon, que é curtinho, mas dá alguns sermões ali, e muito bons por sinal, é um assunto, enfim, não vou falar de Filemon agora, mas vamos continuar firmes, aprendendo a respeito da palavra. Se você está sentindo falta de um irmão na fé, lembre-se que você é corpo de Cristo, que ele é teu membro, que ele é membro do mesmo corpo. Procure esse irmão, não fique esperando pelo outro. E outra coisa, às vezes o pastor está mandando mensagem para as pessoas, elas não estão vindo, não estão se animando. E quando eu mando mensagem para alguém, a pessoa vai dizer o seguinte, ou ela pode pensar o seguinte, ele está mandando mensagem porque ele é o pastor, ele tem que fazer isso. Agora, quando todo o corpo de Cristo cuida um do outro, talvez a pessoa pense, eu acho que eu sou amado. Eu acho que eu faço mesmo parte desse negócio. Gente, de verdade, às vezes a gente pensa demais em nós mesmos. Às vezes a gente está preocupado demais com a nossa própria vida. Às vezes a gente está em torno demais de nós mesmos. Mas lembre que quando Jesus chama os discípulos, ele diz, se alguém quiser me seguir, qual é o primeiro passo? Negue-se. A vida cristã é negação de si mesmo. Não ceda a essa forma individualista do mundo em que ninguém está nem aí para ninguém. A igreja de Deus é diferente. Nós estamos entre os santos fiéis irmãos, que pertencem uns aos outros, que foram comprados pelo sangue de Cristo.
que reinarão com ele para a eternidade. Se você não gosta de algum irmão, olha, eu vou te dar uma boa notícia, a eternidade do lado dele. Olha que maravilha. Gente, imagina que maravilha, Abraão, Isaac, Jacó, Joe, Jesus, todo mundo junto. A gente vai estar tudo junto. Nós estamos caminhando aqui, animando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Mas essa vai ser assim para a eternidade, adorando o Senhor juntos. A diferença é que lá não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, mas nós ainda estaremos juntos, nós reinaremos com Ele. Mas enquanto nós ainda não chegamos lá, eu te chamo. Como pastor desta igreja, eu te chamo. Persevere, continue, trabalhe, sirva, ame, cuide dos irmãos. Minha oração é para que o Senhor nos capacite a viver como santos, fiéis irmãos para a glória do Pai. E que esta série nos torne cada vez mais convictos da supremacia e da suficiência da obra de Cristo. Que o Senhor produza em nós coragem para pregar a verdade num mundo que preteriu a verdade e preferiu as fábulas, que tenha juntado mestres para si, conforme seus próprios desejos. Que a igreja pregue a verdade, que a igreja pregue o Evangelho, que a igreja pregue Cristo. Contra toda heresia, contra todo sincretismo religioso, pregue Cristo. Pois